Uma mulher sem nome, sem rosto e sem presente. Esse é o mistério da Mulher de Putifar. Uma história de delírio e mentira, movida pelo desejo da traição e do pecado. O texto da peça é inspirado em uma passagem bíblica e em fragmentos literários de autores como o escritor português Gonçalo Tavares e a romancista norte-americana Sylvia Plath. Mulher de Putifar foi apresentada no projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, desenvolvida pelos estudantes do Departamento de Arte Dramática da URGS. Todos os homens viam nas palavras meigas anúncios de sedução, sentenças que escondem o erotismo do mundo. Era uma mulher áspera. Suas ancas haviam entregado docemente o servo de sua casa. Era uma mulher que queria manter o seu jardim. Esse trabalho, eu fui descobrindo ele ao longo do processo, assim. Eu comecei sem saber o que eu ia fazer, nem como. Eu fiz a cadeira de projeto de estágio, que se faz no DAD antes de fazer o estágio de atuação 1. E o meu projeto, ele não especificava exatamente um texto ou uma técnica ou um autor, nada disso. Eu comecei com a intenção de fazer um monólogo, né, sem direção, assim, um desafio grande para mim, porque eu tinha e tenho ainda muito medo de ficar sozinha em cena, ai meu Deus, vou segurar sozinha um espetáculo inteiro, né? Como é que vai ser isso? E como vai ser não ter outro parceiro para jogar e ter que descobrir novas formas de jogo, assim, com o espaço, com o tempo, com a música, com os elementos que estão na cena. E aí eu comecei a me sentir meio sem saídas, assim, tipo, o que eu faço agora? Era bem difícil trabalhar sozinha, conseguir esse estímulo, sem ter alguém dizendo o que tu tem que fazer, ou sem ter alguém para assistir, porque isso sempre dá o olhar do outro, assim, sempre, por mais que te deixe inseguro, ao mesmo tempo é a coisa que te faz crescer, assim, te aumentar a presença, tu quer fazer porque tem alguém ali para ver. E então, depois dessa primeira parte do processo, eu fui meio que me perdendo, assim, não sabia mais para onde ir. E aí eu um dia telefonei para o Irion e falei disso, que eu me sentia meio sem saída naquele momento, que eu não sabia o que fazer. E aí ele me perguntou, tu conhece a Mulher de Putifar? Daí eu, a mulher de onde? Daí ele, de Putifar, é de um texto bíblico. E aí me explicou a história, que na verdade a Mulher de Putifar, ela aparece muito pouco nesse trecho. São vários capítulos que falam a história de José. E num desses capítulos, dessas peripécias todas do José, ele é vendido pelos irmãos como um escravo ao Putifar, que é um guarda, um oficial da guarda. E esse oficial, ele tem uma esposa que tem uma fascinação por esse escravo, que é totalmente devoto, assim, respeitoso, sabe? E ela tenta seduzir o escravo e ele foge dela. E ela se frustra com aquilo e inventa histórias. No momento em que ela tenta seduzir ele, que ela se aproxima dele, ele foge e deixa nas mãos dela o manto dele. E aí, com aquele manto na mão, ela conta uma história completamente diferente, assim.
Ela diz que ele tentou desonrar ela, fala isso para os empregados, os outros, fala isso para o marido, que é o Potifar, e ele coloca o José na prisão. Essa é a história que tem no trecho da Bíblia, assim. É curtíssima, e a mulher de Potifar é mencionada rapidamente e nem se sabe que nome ela tem. E aí eu fui, peguei a Bíblia, li, e aí depois ele falou disso, de achar 3 objetivos assim naquela história, que seria a verdade, o que aconteceu mesmo, que foi ela que tentou seduzir José e ele não quis, a mentira, que seria o que ela disse ao marido e às outras pessoas, que ele tentou desonrar ela, e o desejo, o que ela gostaria que realmente acontecesse. Então, nesse momento, assim, me abriu muito, sabe? Porque eu tinha 3 objetivos bem claros, assim, para trabalhar: a mentira, a verdade e o desejo. Foge comigo, ou então confessa a verdade. Confessa que eras tu quem me cercava em minha casa. Admite o teu pecado, confessa logo a verdade, Potifar. A minha verdade. Na primeira vez que eu mostrei o trabalho realmente, o que eu tinha até ali, para o Irion, ele disse que confundia demais, porque era muito difícil eu conseguir sozinha materializar a presença desses personagens, do Potifar, do José e também o médico. Eu teria que recorrer demais ao texto, a dizer a coisa, que eu estava na presença do médico ou na presença do José ou do Potifar. Então, aí a gente pensou em chamar outro ator que pudesse representar esses papéis ao longo do espetáculo, assim, que fosse servindo ao delírio da mulher de Potifar. Uma hora ela vê o José nele, outra hora ela vê o Potifar, outra hora ela vê o médico, outra hora ela vê o marido. Então, foi nesse momento que o Patrick entrou no trabalho, assim. A Fran me convidou, ela já estava na metade do processo dela. E ela disse que precisava de um ator para fazer algumas ações, no fundo. Disse que não era muita coisa. E aí eu fui bem confiante, disse, não, então tá. Aí quando no primeiro encontro que a gente teve, ela me explicou toda a concepção, toda a linha narrativa que ela já estava criando até ali, ideias já de ações que ela tinha e do que eu ia fazer no espetáculo. E aí eu percebi que era muito complexo, era bem difícil assim, o trabalho. E aí eu fiquei bem preocupado por causa do tempo, assim, a gente ia ter 2 meses para eu conseguir construir 4 figuras que somente através das ações do desenho do corpo no espaço mesmo, ele se diferenciasse para auxiliar essa narrativa complexa que ela queria criar. Eu achava que trabalhar sozinha era difícil. E aí eu descobri que dirigir outra pessoa ao mesmo tempo em que tu tá atuando pode ser muito mais difícil. No início dos ensaios eu me senti bem perdido, assim, porque a gente não tinha alguém de fora dirigindo, nos dando estímulos, era tudo solto, a gente sabia sobre o que a gente tinha que trabalhar. Esses diferentes objetivos de desejo, de repulsa. A gente tinha esses objetivos e tinha que trabalhar em cima daquilo, a relação dessas figuras. Só que eu lembro que no início, nas primeiras semanas, segunda, eu não estava ainda com toda a narrativa que ela queria esclarecida na cabeça, assim.
E aí eu fiz várias confusões, assim, porque era muita informação e aí eu me confundia. Muitas vezes eu fazia algo que ela tinha que fazer, buscava eu um desejo por cima dela, sendo que seria o contrário. E aí a gente meio que cortava, assim, e ria e começava do zero de novo. E foi rico, mas ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito rico, assim, porque surgia muita coisa interessante e viva, assim, muito viva. E eu já tinha sido dirigida pelo Patrick na Margem da Vida e eu sabia como ele trabalhava, assim, que era algo mais... ele não parava a improvisação, ele constantemente lançava estímulos e a gente ia até o máximo daquilo, sabe? E aí eu achava que se eu tentasse trabalhar da mesma forma, talvez ele fosse se sentir melhor, mas conseguisse entrar mais fácil no trabalho, porque a gente tinha pouco tempo também, assim, de 4 meses de ensaio, 2 foram monólogo e 2 com o Patrick. E foi bem difícil, assim, o trabalho, por duas questões fundamentais. Assim, primeiro, o tempo para se criar esse tipo de trabalho complexo que ela queria para a narrativa, e segundo, pelo estilo de trabalho. Assim, é um trabalho que exige mais de uma técnica do ator, que é que eu tenho mais dificuldade, assim, enquanto ator, se trabalhar esse lado, assim. Se é um trabalho mais de criação de personagem, onde eu tenho uma complexidade a buscar através do jogo, da criação subjetiva mesmo do ator, eu me sinto mais em casa, assim. E nesse tipo de trabalho, não, eu tinha que uma ação muito sutil, mostrar uma figura que era completamente diferente de uma outra, que através de uma outra ação, que também era sutil, eu tinha que mostrar essa diferença, e ela tem que ficar clara, porque senão o público não vai conseguir ler o que a gente quer passar. E foi difícil, mas a gente foi levando, assim. Aí depois que a gente já estava com a peça toda estruturada, eu consegui me achar um pouco mais, assim, entender tudo e me soltar um pouco mais. Se eu morrer velhinho, no suspiro final balbuciarei o seu nome. Se eu for assassinado com a boca cheia de sangue, eu gritarei o seu nome. Se encontrarem meu corpo boiando no mar, no meu bolso haverá um bilhete com o seu nome. Se eu me suicidar, ao puxar o gatilho, eu pensarei no seu nome. A primeira garota que eu beijei tinha o seu nome. Na 7ª série tinha 2 amigas com o seu nome. Antes de você, eu tive 3 namoradas com o seu nome. Na rua, mulheres que parecem ter o seu nome. Na locadora que frequento, tem uma moça com o seu nome. Às vezes as nuvens quase formam o seu nome. Olhando as estrelas, é sempre possível desenhar o seu nome. O último verso do famoso poema de Eluard poderia muito bem ser o seu nome. Eu não entendo como Chico Buarque não compôs uma música para o seu nome.